Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e o seu ministério. Mais uma vez estamos aqui abordando o conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando da lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Fique conosco até o final e compartilhe esta aula com mais uma pessoa. E que Deus abençoe de fato essa missão da educação cristã que está sobre a sua vida e que Deus possa o fortalecer, enriquecê-lo com seu conhecimento e iluminação para que você atinja o objetivo proposto por Deus para essa tão nobre tarefa, tão nobre missão. Que Deus de fato o erga para que a palavra de Deus seja ressoada para os corações aflitos, carentes da estrutura da palavra de Deus. E que assim possamos cumprir de fato aquilo que Deus colocou sob nossas responsabilidades. Que Deus abençoe. Vamos à aula de hoje. Lição de número 10, o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Tema do trimestre que temos tratado, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Leitura bíblica em classe encontra em 2 Reis, capítulo 17, do verso 1 a 14, e do verso 17 ao verso 20, depois verso de número 29. Nosso texto áureo se encontra em Oséias, capítulo 6, no verso 1. Diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Verdade prática. Deus sempre adverte o povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. Ponto central desta lição. O Senhor disciplinou Israel através de sua misericórdia e justiça. Lembremos sempre daquilo que Deus se propõe através do seu caráter. Ele sempre estará trabalhando, executando, regendo a sua vontade por meio da misericórdia e a justiça que faz parte do seu caráter. Não devemos confundir com a justiça humana, com os parâmetros de justiça humana. Mas estamos falando de uma pessoa perfeita, de um caráter perfeito, que assim ele pode usar as regras, as leis, de forma justa e aplicar aquele a quem ele bem quer. Por isso, devemos confiar na disciplina do Senhor, que ela está sendo balizada pela misericórdia e justiça. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. A Assíria começou a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Tópico de número 1. Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Israel sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios. Conforme nos adverte o profeta Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e a mistura, o sincretismo religioso, como está registrado em 2 Reis 17, verso 2, 29 ao 33. A traição do rei Oséias. O rei da Assíria, Salmanaser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino.
Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos, como está em 2 Reis 17, no verso 5. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação. Só lhe restaria a guerra e a deportação. A advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem expoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Essa injustiça, ou essas injustiças, fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Você pode encontrar isso em Amós 5, no verso 6 ao 9, e Oséias, capítulo 7, do verso 11 ao 14. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo religioso em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Síntese desse tópico. Nossa natureza pode produzir perversão e maldade, porém cabe a nós combater essas atitudes dia a dia e extingui-las de nossas vidas. Tópico de número 2. Os pecados do povo e sua queda. O terrível pecado da idolatria. O reinado do norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o reino do sul, Judá. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi quando o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com elas, como está lá em Oséias, capítulo 1, no verso 2. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer, Oséias 1, verso 3, e teve 3 filhos. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do reino do norte. Nessa metáfora, a prostituta, no caso Israel, deixa seu marido, no caso Deus, para se deitar com seus amantes, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. A situação era tão grave que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo, como está em Oséias 6, 9 e 10. O profeta Amós condenou essas transgressões, dizendo: ouve esta palavra, olha as palavras de Oséias, Amós. Ouve esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouve isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. Como está em Amós 4, verso 1 e 8, verso 4. Síntese do tópico de número 2. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Quando colocamos algo ou alguém acima de Deus, o desonramos. Tópico de número 3.
Os estrangeiros ocupam Samaria. A mistura de gente e o sincretismo. A política dos assírios era que os territórios expoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens. Fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não comunicam com os samaritanos, como está em João capítulo 4, no verso número 9. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar da adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar de adoração não é físico ou geográfico, e sim espiritual. O coração do homem, como está em João 4, 23 e 24. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido à beira do caminho, como está em Lucas 10 e 33. Síntese do tópico de número 3. A mistura entre os povos, suas colunas e religiões podem enfraquecer a fé e a doutrina. Conclusão. Não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém, misericordiosa e amorosa de Deus retornar o seu povo ao aconchego do seu amor foi infelizmente conduzido ao cativeiro e à dispersão. Que Deus nos ajude e atentarmos mais para a sua palavra, a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Meus queridos, que Deus os abençoe, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que a misericórdia, que a justiça desse Deus santo, puro, íntegro, com caráter ilibado, pronto para agir de forma justa sobre a sua vida, sobre o seu ministério, venha de fato erguê-lo e mostrá-lo a verdadeira obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é trazer a nós a consciência da redenção. Essa redenção está sobre o seu ministério, está sobre a sua vida. Conscientize-se de que a evangelização é importante para que Deus salve os povos, venha trazer a reconciliação para aqueles que ainda não foram alcançados e que Deus possa abençoá-lo poderosamente. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima oportunidade. Um grande abraço e fique com Deus.